Agora sim, vamos então a falar do Sampaio Sport Clube. Para isso estão em estúdio o Presidente, Ricardo Oliveira, também o Diretor Sérgio Silva, também o seu treinador, Alexandre Costa. Olá a todos, boa noite. Obrigada por terem aceitado o convite da Rádio Vizela estar aqui hoje. Começamos, se calhar, Ricardo, pelo fim, que foi este fim de semana, um final de temporada, digamos, em festa, que certamente foi do agrado de todos os adeptos e associados do Sampaio. Portanto, foi festa rija ao longo de 2 dias, também para festejar mais um aniversário do clube. Sim, 41º aniversário do Sampaio Sport Clube. Um aniversário comemorado de maneira diferente este ano, em que comemoramos no Parque Lazer de Sampaio, um bonito espaço que lá temos, muito à imagem do que foi durante várias décadas as comemorações dos aniversários de Sampaio na zona conhecida como Carvalhal. Tinha falado isso, o regresso às origens. Às origens, precisamente. Isso mais um sinal do próprio clube e da associação reconhecer a envolvência, as pessoas que fazem parte e as pessoas que estão no dia-a-dia durante todas estas épocas à volta do clube. E foi uma boa aposta. Foi uma boa aposta. Transferir a festa para esse local. Foi. Sem dúvida. Tivemos mais gente, tivemos num espaço em que permitia às crianças estarem em segurança, houve muita diversão, muitos comes, muitos bebes, como é costume nestas ocasiões, e correu muito bem. Portanto, a culminar também alguns dias de muita festa, mas também lá no campo da Covinha, com o vosso torneio que já começa a ser indispensável, digamos assim, para aqueles pretensos atletas aqui da zona. Sim, é um torneio que já começa a ser, como diz, quase uma tradição. Tivemos lá 15 equipas, no total à volta de 200 atletas, com muita gente nas bancadas, que é sempre muito bom ver, e foram 15 dias de aquecer as baterias para a festa, que culminou ontem com o Arraial, anteontem com o Arraial que tivemos lá em Sampaio. Portanto, é um torneio também que serve de alguma forma como uma almofada de oxigênio para o arranque desta temporada? É um torneio que serve também como um momento em que podemos avaliar jovens que lá vêm jogar futebol. Uma espécie de captação também. Nem mais. Em que podemos mostrar também que em Sampaio as pessoas vivem o futebol, quer seja competitivo ou não, e em que nós tentamos mostrar a toda a gente, do concelho e fora do concelho, que somos uma associação ativa, proativa, que trabalha e que quer fazer mais pelo desporto no concelho. Portanto, e cabe ao Presidente colocar toda a gente a trabalhar nesses dias? Cabe ao Presidente colocar toda a gente a trabalhar também? Dar o exemplo, também trabalhar, fazer tudo o que é necessário, e felizmente temos uma direção que cumpre e que trabalha e que está nestes dias, apesar que é muito custoso, as pessoas trabalham, muitas pessoas com horários complicados, e todos eles dão o melhor. Posso dizer que estou orgulhoso das pessoas que nós temos lá, como de certeza estava o ano passado e como durante várias décadas quem por lá passou de certeza esteve, porque em Sampaio as pessoas vivem mesmo o clube, vivem o futebol e vivem o desporto. Portanto, costuma-se dizer tudo está bem quando acaba bem, acabou em festa. De qualquer forma, Ricardo, que balança um campeonato onde, digamos, o Sampaio esteve pertinho de conseguir um feito histórico? Sim, é verdade. Foi uma época com várias dificuldades. Há um ano atrás eu estava aqui numa entrevista consigo a falar-me sobre a dificuldade de reter jogadores no Sampaio. Face às condições, obviamente, desportivas, que podemos falar mais adiante, à frente. Mas que eu tinha presente em mim que o futebol faz com trabalho, com homens e com seriedade. E nós demos este exemplo este ano. Apesar das dificuldades em arranjar jogadores, saíram muitos jogadores importantes para o Sampaio na época anterior, nós conseguimos ir buscar novos talentos, conseguimos com rigor, disciplina dentro de campo, disciplina nos treinos e disciplina orçamental e muita transparência, com muito sangue, suor e raça, mostrar que é possível a um clube com um orçamento de 36 mil euros por ano debater-se com os melhores de todos os concelhos aqui à volta. Fomos o terceiro classificado, como é sabido, tivemos alguns pontos da subida, provavelmente, e dito até por presidentes de clubes que subiram, fomos o clube que, pelos recursos que tem, que melhor esteve esta época.
Também com excelente prestação na Taça Associação de Futebol de Braga. Foi um dia do 25 de Abril, que é sempre um dia de festa para os sampaenses ligados ao clube. Tivemos uma prestação excelente, fantástica, memorável, com uma plateia de sampaenses, Jainina em Famalicão, a apoiar o clube, em que foi um dia de alegria, com exceção da lesão do nosso querido Fábio, que é um grande jogador, um grande homem, mas que também na sua própria dor revelou o espírito sampaense. Portanto, foi uma época em grande para o Sampaio, e está aqui o Sérgio Silva. Se o Presidente está um pouco por fora, mas por dentro de tudo, digamos que o Sérgio está no centro, digamos, dos acontecimentos, já que é um homem mais ligado ao futebol e um homem que se senta no banco a cada jogo. Olá Sérgio, boa noite. Como é que foi viver esta época do Sampaio Sport Clube? Boa noite. Foi bom, foi das melhores épocas de sempre do Sampaio. Inclusive desde que eu estou lá, temos um grupo, um balneário, posso dizer, fantástico. Aquilo é uma família autêntica. Chefiada ali pelo Mr. Alexandre. Muitos dos jogadores lhe chamam pai até. Lhe chamam mesmo pai no treino. Não é mentira, ele está ali, pode confirmar. E os treinos de São Pai é com trabalho quando se trabalha. Mas no fim do treino aquilo é uma família autêntica. E por isso é que este ano deu frutos. Deu frutos, tivemos para subir, não subimos, paciência. Ou de haver mais oportunidades, mas foi uma época espetacular. E na Taça, nós na Taça fomos longe, nós era jogo a jogo. Eu ouvi o Mr. Alexandre a dizer que era jogo a jogo, e os jogadores jogavam o jogo a jogo. Trabalhavam à semana para no fim de semana fazer jogo a jogo. Eles nunca tinham na cabeça que era para subir. O nosso objetivo nunca foi a subida. O Mr. dizia, eu ouvia no balneário, vamos jogar jogo a jogo, se nós trabalhar com rigor, raça e suor, vamos ter alegrias no final da época. Não tivemos, também as condições não são assim boas para os jogadores, não são boas, não são razoáveis para os jogadores treinar no pelado e jogar ao relevado todos os fins de semana. Se nós jogássemos em casa mais jogos do que os que estivemos fora, certamente subíamos. Mas comecei a 2 pelados, treinamos sempre no pelado, paciência, para o ano há de ser melhor se Deus quiser. Portanto, Sérgio, o grande segredo será o trabalho durante a semana, a aplicação dos jogadores, bem esfiados, como disse aqui pelo Alexandre Costa? Sim, pelo Alexandre Costa e pelo Gabriel Costa. Não vamos esquecer o Gabriel, que o Gabriel também é uma peça fundamental na equipa técnica. E o braço direito. E o braço direito do treinador. É o trabalho. O trabalho e o rigor do trabalho que o treinador lhe dá. Eu falava muitas vezes com o Presidente, a sós, e nós falávamos entre nós e dizíamos: o melhor reforço do Sampaio é o treinador. O treinador foi o maior reforço que o Sampaio teve. São palavras também do Presidente, julgo. Sim, falávamos muitas vezes. Durante a sua aquisição. Durante a época nós conversávamos muitas vezes se íamos buscar mais um jogador, se não íamos. Não valia a pena, porque o maior reforço é o treinador. O treinador dando trabalho tático, respeito e a amizade que tem para os jogadores, no fim recolhe os frutos dos jogadores. Sérgio, como é que um elemento que não sendo lá de Sampaio, como é que se adapta a esta equipa e tem tal amor por este símbolo? É complicado. Sendo elalenses, já um abraço aos elalenses, muito respeito e que gosto do clube de Elalense, não vou mentir. O Sampaio cativa as pessoas. Aquilo é um bairrismo que quem não é Sampaio não imagina. E depois, indo aos jogos, vendo crianças com 12, 13 anos a chorar na bancada, uma pessoa é obrigada a apaixonar-se pelo clube. Sente, não sei, é uma coisa especial. O Sampaio, uma pessoa olha para a bancada e ver ali 3, 4, 5, 6 miúdos a chorar depois de uma vitória, uma pessoa é obrigada a apaixonar-se pelo clube. Portanto, foi através dessa paixão que se apaixonou também o Sérgio Silva. Alexandre, aqui, digamos, há momentos a ouvir muitos elogios, portanto, de uma época que podemos dizer se morreu na praia, se podemos dizer assim, mas que certamente faz um balanço positivo a este trabalho, a este esforço e empenho de todo o seu plantel.
Sim, da minha parte fico grato por estes elogios que acabo de me ser dirigidos, mas isto não teria acontecido certamente se estes dois homens e a restante direção que os acompanha não tivesse tido um trabalho excelente como tiveram também, porque acho que na vida ninguém ganha nada só e como tal eu fui só mais um elemento nesta caminhada. Em relação à época que acabamos de fazer, isto é muito complicado nesta altura nós descrevermos aquilo que é o nosso sentimento. Primeiro, porque nós há um ano atrás, como aqui falamos, estávamos aqui se calhar a comentar e aquilo que nos propunham e o objetivo a que nós nos propunhamos também era exclusivamente a manutenção. E por esse lado nós temos que estar satisfeitos, porque foi uma época que conseguimos essa manutenção de uma forma tranquila. A faltar para aí 10 jornadas para o campeonato acabar, nós tínhamos basicamente esse primeiro objetivo definido. Depois existe aquele sentimento, se calhar menos bom, que foi a forma como o campeonato acabou, porque uma equipa que andou imensas jornadas em lugares que lhe permitiriam essa subida de divisão e na parte final não termos conseguido foi um bocado frustrante. No entanto, parece-me que isso se deve a variadíssimos fatores. Se calhar primeiro porque independentemente de tudo aquilo que aqui foi dito, nós tivemos alguns jogadores que possivelmente não estiveram à altura daquilo que era a responsabilidade ou terem-se assumido com o Sampaio, e tivéssemos nós esses jogadores na parte final do campeonato, eu não tenho dúvidas de que nós hoje estaríamos aqui a comemorar essa subida de divisão. Parece-me que nessa altura houve um ou outro jogador que se precipitou, porque pensou, na minha opinião, de que se calhar o campeonato e os destinos do Sampaio se circunscreviam a essa mesma pessoa, e não estiveram à altura de pensar que o Sampaio tem que estar à frente deles, ou seja, na minha opinião existe ainda alguns jogadores, e apesar de eu neste momento ser um treinador muito satisfeito para os homens que liderei, mas existem sempre essas exceções, e essas exceções levam-me a pensar que ainda existe no futebol alguém que pensa mais no eu do que no próprio clube, e quando assim as coisas são complicadas. A juntar a isso tivemos também uma época que foi atípica em termos de lesões, de castigos também. Tudo isto junto culminou com uma menor prestação nossa na parte final do campeonato, que a acrescentar a isso também os jogos da taça, onde fizemos onde tivemos uma prova fantástica e que certamente um esforço extra por parte nem mais, que deixou marcas no plantel. Nós estamos a falar de um clube que se bateu com os melhores, esteve a um passo da subida de divisão, e que tivemos algumas semanas em que treinámos com 12, 13, 14 jogadores. Isso é muito complicado. Nós tivemos, como disse, alguns jogadores que abandonaram, e abandonaram numa altura em que a equipa estava num lugar de subida. Eu pergunto agora o porquê disso ter acontecido. Daí eu dizer que há pessoas que pensam primeiro no eu do que no nós, e quando assim é as coisas tornam-se complicadas. A juntar a isso, como disse, alguns castigos na parte final da temporada. Eu recordo-me que nós do meio campo para a frente tínhamos imensas baixas, e muitas vezes quando já era difícil nós constituirmos um 11 equilibrado, entenda-se, porque nós nunca fomos só com 11 para um jogo, depois quando se tinha que mexer na equipa, que as coisas às vezes não estavam a funcionar bem e nós precisávamos às vezes de um avançado, tínhamos que meter um médio, e isso aí é um bocado complicado. Mas pronto, o balanço final temos que julgo dizer... também, Alexandre, algumas das equipas na reta final também se superaram. Havia alguns candidatos, digamos assim, para esse lugar de subida. Também se calhar ao contrário de outras épocas. Sim, mas eu acho que nesta parte final nem foi mais aquilo que os nossos adversários fizeram, foi mais aquilo que nós não conseguimos fazer, porque não me custa reconhecer, e acho que nós
nós treinadores, quando às vezes dizemos que fazíamos o mesmo ou que faríamos o mesmo hoje que fizemos ontem, é não reconhecermos os nossos erros. E eu penso que nessa altura fomos nós mais que falhamos, ou seja, quando eu disse que nós não estivemos à altura, eu não tenho problemas nenhuns em dizer que nós nas últimas 2 ou 3 jornadas não tivemos o estofo de campeão. Pura e simplesmente não tivemos estofo de campeão. Agora, se me perguntarem se os jogadores que estavam presentes fizeram tudo para que essas vitórias acontecessem, isso fizeram, não tenho dúvidas nenhumas, porque cada jogador que é chamado comigo, nunca me irei queixar de que o jogador não fez o seu melhor, porque este nosso clube caracteriza-se, como disse o Presidente, por essa raça existente, por uma paixão enorme, e eu neste momento, ainda há pouco disse isso ao Presidente, eu neste momento sou um homem praticamente apaixonado pela forma como o povo de Sampaio se manifesta e que está envolvido em torno deste clube, porque nesta parte final, nós não conseguimos se calhar dar essa resposta à altura e não ter esse estofo, mas foi a equipa em si, porque o apoio de fora nunca nos faltou, e esse apoio foi muito fundamental. Há pessoas que, como disse o Sr. Sérgio, não têm a noção daquilo que é o Sampaio em termos de envolvência em torno do clube. Nós estamos a falar de um clube que durante toda a época podíamos estar 100, 200, 300 pessoas, mas esses adeptos que estavam, nem que não estivessem tantos, eles conseguiam de certa forma transmitir à equipa aquilo que lhes ia na alma, aquilo que era o pensamento, foram aquilo que era a paixão. Foram efetivamente o 12º. Nem mais, e como eu estava dizendo, nós tivemos momentos em que os jogos estavam complicados e essa resposta, se calhar, que os jogadores sozinhos dentro do campo não a conseguiam dar, o público foi tão fundamental que nós conseguimos, às vezes com menos 1 e 2 jogadores, conseguir virar resultados negativos e passá-los para resultados positivos a nosso favor. Eu aqui tenho que dar uma palavra de apreço a esse povo de Sampaio, que é sem dúvida alguma um povo fantástico, que adora o clube, que vive o clube com uma paixão enorme e que se calhar até mereciam outro tipo de condições, olhando àquilo que nos rodeia. Nós estamos a falar de um campeonato em que só nós e o Regadas é que temos campo pelado, e o Regadas já vai partir para colocar um sintético no seu campo. Estamos a falar de um clube que, a não criar outro tipo de condições em termos de espaço físico, possivelmente, digo eu, mas aqui é pura e simplesmente uma opinião minha, se calhar está condenado a um dia desaparecer tão bem, o que é uma pena, porque tem um público que adora o clube, mas hoje essa paixão não se compadece com espaços físicos como o Sampaio tem. Portanto, uma paixão precisa ser alimentada nem mais, porque estamos a falar, como disse, de um clube que para o ano possivelmente será o único que vai jogar em pelado e que perante todas estas dificuldades consegue ainda um 3º lugar, o que é fantástico. Acho que é neste momento muito importante que se diga que a não existir melhores condições, o Sampaio no futuro terá certamente muitas dificuldades em recrutar jogadores para jogar ali, porque à nossa volta existe espaços físicos com outras condições e que possivelmente os jogadores optarão por nem mais. E podemos aproveitar esta deixa do Alexandre, Sr. Presidente, para falar um pouco também do que tem sido esta sua luta, esta luta da direção de Sampaio, que se tem desdobrado em projetos, em parcerias, em chamar a comunidade e em dotar também o Campo da Covinha de melhores condições. Nesta altura, o que tem a dizer sobre a situação? Há fumo branco em relação a alguma situação? Orem por isso. É assim, como disse, a maior luta este ano do Sampaio não foi propriamente a desportiva. A parte desportiva, foi mostrarmos com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, que nós merecemos e que somos capazes de gerir bem as infraestruturas que pudessem nos lá colocar. Durante este ano, toda a gente me ouviu falar que o objetivo principal da época era precisamente esse: criarmos condições para que o município reconhecesse em nós, como reconhece, como temos reconhecimento fora do concelho, reconhecimento dentro da nossa freguesia, reconhecimento do nosso valor como população, reconhecimento do nosso valor como clube, e que nós merecemos efetivamente ter lá melhores condições. Eu costumo dizer uma coisa muito simples às pessoas, que as pessoas às vezes não entendem. Colocar um relevado em Sampaio
é o equivalente a 0,3% do orçamento de Vizela. 0,3%. Um relevado em 4 anos custa a Vizela 0,3%. Vizela tem um orçamento de 13,6 milhões de euros anual. Este ano foi esse o orçamento. Tem que gerir 24 km quadrados de extensão do seu concelho para 23 mil pessoas. Vamos comparar com Guimarães. Vizela tem 3 clubes federados. Guimarães tem cerca de 18, 20 clubes federados. Guimarães tem 158 mil habitantes e Vizela, como estava a dizer, tem 23 mil. O orçamento de Vizela, como já disse, é 13,6 milhões, o de Guimarães é 105 milhões. Perante esta disparidade de números orçamentais, poderíamos pensar que o dinheiro que cada habitante teria direito, com base nesse orçamento, seria muito disparo. Pelo contrário. O orçamento de Vizela equivale a 600 euros por habitante anual do município. O orçamento em Guimarães são 632. Eu pergunto, 632 euros de investimento de orçamento anual entre Guimarães e Vizela explicam, os 32 euros explicam a disparidade de recursos que temos comparativamente a Guimarães, ou comparativamente a Lousada, ou comparativamente a Famalicão? Na minha opinião não explicam. Acho que o trabalho que nós fizemos durante esta época de abrir o clube à comunidade, que a comunidade sempre esteve presente, mas mostrarmos que é um clube aberto à comunidade, com a Associação de Pais estabelecer um protocolo que ainda hoje estavam lá 32 crianças, inclusive a meninas, a treinar em terra. Lembrem-se disso. Qual é o pai e a mãe que coloca um filho a treinar em terra? Só com muito amor ao clube e muito amor à terra. Okay? E é isto que as pessoas devem pensar. Sampaio merece mais, Tagilde merece mais, Enfias merece mais, as nossas freguesias limítrofes de concelho merecem mais. O desporto não deve ser cingido apenas a Vizela cidade. Mas o que é que o Sampaio fez junto da autarquia para fazer ver isso, Ricardo? Nós comprometemos com a autarquia, já agora posso revelar aqui algumas coisas, acho que é público, foi num local público, em 10 de dezembro do ano passado, num restaurante cá em Vizela, no nosso jantar de Natal, foi dito pelo presidente do município que ia fazer todos os esforços para, em maio, nós termos concretizado o nosso sonho, que era termos o relevado. Fomos falando durante a época, a última conversa que tivemos foi há cerca de 3-4 semanas, já após o anúncio do presidente do município dizer que não continuava na presidência, e foi-nos garantido também nessa reunião que iria ser feito tudo para que nós tivéssemos essas condições. Pediram-nos uma data limite para denunciarem a decisão, que era o dia 10 de junho, por sinal o dia de começar as nossas festas. E infelizmente não tivemos essa resposta. Isto só me deixa crer que os objetivos que têm para Sampaio, ou os objetivos que têm para as freguesias limítrofes, são objetivos que não são, na minha perspectiva, meritórios. O que está a acontecer no desporto, na cultura, na educação, no nosso concelho, é a desertificação. As pessoas às vezes não têm noção. É a desertificação da escola. Sampaio tinha escola secundária, não tem. É a desertificação cultural e a desertificação desportiva. Nós temos miúdos a ir todos os dias para Taboadelo e para Polvoreira, para o concelho de Guimarães, para jogarem futebol. Os relevados sintéticos. Claro, obviamente. Não é? Nós conseguimos lá colocar 34 crianças em terra a jogarem lá. Nós, se tivéssemos as condições que achámos que merecemos, e que toda a gente, acho que é unânime, todos os presidentes dos clubes com que nós jogamos dizem sempre: é uma pena que vocês não têm, vocês merecem ter mais condições. Portanto, resta agora perguntar, Ricardo, isto desmotiva uma equipa, uma direção em continuar o seu trabalho à frente do clube? Eu sou muito pragmático relativamente a estas coisas. Eu estava há momentos a dizer atrás... Porque sabemos que é apenas de um ano o mandato. Sim, o mandato é apenas de um ano. Portanto, isto está a terminar agora, termina no final das festas. Nem mais. E tinha um compromisso com o Presidente do município que, se fossem colocadas essas condições lá em Sampaio, nós ficaríamos mais 2 anos, ou seja, ficaríamos no total 3 anos, para quê? Para dar sustentabilidade ao projeto de criação de escola, de criação de formação lá em Sampaio, como acho que é meritório, mas pronto, não havendo essas condições,
Da nossa parte, da nossa direção, nós já fomos falando que é o último ano que lá estamos. E, portanto, como é que será o futuro de Sampaio? Não o preocupa isso? O futuro, que obviamente que preocupa, mas um homem deve ser digno, e deve ser digno na palavra e na sua atitude. E a minha palavra era que eu ficava no Sampaio se tivesse as condições. Porquê? Para dar sustentabilidade ao clube, criar as bases que são necessárias, que é preciso organização, é preciso trabalho, é preciso algum conhecimento também, para que depois quem viesse a seguir tivesse a tarefa muito mais facilitada. E assim era precisamente com este empenho de tirar 2 anos de cada um de nós, de cada um dos elementos da direção às suas famílias, porque é tempo tirado às famílias, em prol de todos os outros. Ou seja, era o nosso compromisso. Mas posto isto, infelizmente esse objetivo não parece neste momento que se vai realizar, apesar de que amanhã teremos uma reunião com a doutora Dora para expressar estas nossas preocupações, mas já foram reuniões a mais e ações a menos. E, digamos, não está a fazer nada no sentido de preparar a nova época, mesmo para outros que venham? Nós fomos apanhados um bocado de surpresa com isto tudo. O dia 10 foi há 10 dias atrás, ok? Foi no último sábado. Nós estávamos sempre expectantes que num dia de festa tivéssemos uma prenda. Fizemos anos que tivéssemos uma prenda, mas infelizmente a prenda não apareceu. Se calhar fomos um pouco iludidos com essa nossa esperança, o nosso querer do nosso valor, mas a vida é mesmo assim. Em determinadas alturas da vida há que seguir outros caminhos, e de certeza que o Sampaio tem sangue e raça e querer para mostrar às pessoas, às entidades, que é superior a isso tudo. Mas, digamos, não é perder recursos nesta altura se não encontrarem uma direção rapidamente, deixar fugir o Alexandre Costa, por exemplo, e os jogadores como os que têm lá? É verdade, mas esse é precisamente o risco que o Sampaio corre, como o Mister muito bem falou, como correu o Santo Adrião. Isto é o desinvestimento que eu falo e a desertificação cultural, educacional e desportiva. Isto é o que está a acontecer. E as pessoas não querem abrir os olhos, ou não querem que, para um clube como o Sampaio, para ter as condições, apenas precisa de 0,3%, eu torno a salientar, 0,3% do orçamento anual da Câmara de Vizela. Se Sampaio não merece isso, eu não sei o que é que merece. Estamos então já no final, o tempo já se vai alongar. Alexandre, só uma palavra sua, gostaria de continuar certamente no Sampaio, reunindo as condições necessárias? É assim, aquilo que eu comuniquei à direção, neste caso ao Presidente, ele sabe disso perfeitamente num dos jantares que tivemos ultimamente após a época acabar, é que podia contar com a minha continuidade. Agora, perante estes novos desenvolvimentos, é complicado, e mesmo para mim, se calhar tive abordagens no sentido de saberem se eu continuava em Sampaio ou não, e eu tendo dado a palavra ao Sampaio, disse que continuava em Sampaio. Agora, perante esta situação, olha, tenho muito poucas palavras a dizer relativamente a isto, mas não é só complicado para mim, é complicado se calhar mais ainda para a direção, porque queriam criar lá outro tipo de condições, é complicado para jogadores que certamente alguns já foram contactados, mas ficaram nesta indefinição, e pronto, agora vamos ver o que o futuro nos reserva. Resta-me agradecer a todos e esperar então que as coisas mudem, que esta página se vire e que se torne a favor do Sampaio para ter também um futuro assegurado. Obrigado. Ricardo Oliveira, Sérgio Silva, Alexandre Costa, elementos do Sampaio Sport Clube que aqui estiveram para falar da temporada que passou, mas também aqui o futuro ficou bem expresso nas palavras do Presidente. Continuamos já esta edição de Jogo Limpo.